Está começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nessa edição vamos falar das 10 medidas contra a corrupção lançadas pelo Ministério Público Federal. Em apenas 7 meses de campanha, o MPF conseguiu arrecadar cerca de 1.700.000 assinaturas para transformar a proposta em projeto de lei de iniciativa popular. Para esse debate, contamos hoje com a participação de Fernanda de Almeida Carneiro, que é advogada criminal e coordenadora do Comitê de Direito Penal do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o Cristiano Marona, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC-CRIM, e do nosso estúdio de Brasília, Francisco Guilherme Bastos, que é procurador da República do Distrito Federal. Nesse primeiro bloco, vamos falar das medidas mais polêmicas propostas pelo Ministério Público Federal. Mas antes de começarmos o debate, acompanhe a matéria a seguir. Segundo o Ministério Público Federal, todos os anos o Brasil perde cerca de 200 milhões de reais com a corrupção. E quando uma pessoa envolvida neste crime é pega, dificilmente cumpre pena, porque recorre inúmeras vezes e, com isso, acaba adiando o cumprimento da pena por alguns anos, criando até situações em que a pena prescreve e o acusado fica em liberdade. Nesse sentido, uma das propostas do pacote anticorrupção do Ministério Público Federal é acabar com o fim da prescrição retroativa. Atualmente, o prazo para o início do cumprimento da pena é contado a partir do início de todo o processo. Se um criminoso for sentenciado a 10 anos, por exemplo, e o processo demorar 6 anos para a condenação, o réu irá cumprir somente o restante da pena, ou seja, 4 anos. Agora, se o Estado foi atuante, ele agiu por um problema que é atribuível à morosidade, muitas vezes natural do processo, e às vezes causada pela defesa, por que nós, coletividade, vamos nos prejudicar por isso? Isso poderia esbarrar, como eu disse, nas garantias individuais do cidadão e nas garantias do próprio processo penal, que é um sistema equilibrado. Mas há ainda outras propostas polêmicas, como o teste de integridade no servidor público. Aquele que pode estar sujeito a ter um impacto negativo para a sociedade, ele tem que saber que ele deve ter a atuação apautada dele por um agir adequado em qualquer situação. Mudanças nas regras para o pedido de habeas corpus, e essas medidas são muito criticadas por entidades do mundo jurídico. O objetivo do habeas corpus é evitar, basicamente, que a pessoa seja presa de maneira ilegal. Então é evidente que, durante esse tempo de tramitação do habeas corpus, a pessoa vai continuar, em princípio, presa. Ou seja, se ao final do HC se reconhecer que aquela pessoa estava presa ilegalmente, o tempo de tramitação do HC, ela ficou presa de maneira ilegal. Bom, Cristina, eu queria que você comentasse as primeiras 5 medidas, que é, primeiro, melhorar o grau de transparência das instituições, com criação de novas regras de prestação de contas mais claras, investimento em publicidade, combate à corrupção, garantia de segredo de identidade do delator, aplicação de testes de integridade para pôr à prova o comportamento de funcionários. Segundo, aumentar a pena para agentes públicos que enriquecem de forma ilícita. Terceiro, transformar em crime hediondo a corrupção de altos valores, aumentar a punição para quem for pego recebendo vantagens em troca de favores. 4, aumentar a eficiência dos recursos do processo penal, a partir de mudanças nas regras para pedido de habeas corpus, como foi comentado, alteração do direito do réu de recorrer e a possibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. E 5, acelerar as ações civis de improbidade administrativa. Queria que você começasse dando a sua visão aí desse conjunto de medidas. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas. Embora eu seja advogada criminal, eu tenho um posicionamento um pouco diferente da maioria dos meus colegas. Eu concordo com parte das medidas propostas pelo Ministério Público. Eu acho louvável que eles tenham uma atitude proativa, tentado apresentar medidas que combatam a corrupção. Evidentemente, essas medidas agora precisam de um aprimoramento, precisam ser submetidas a um amplo debate com diversos setores da sociedade para se chegar numa solução mais adequada. Dessas 5 primeiras medidas, eu acho que tem algumas que são mais polêmicas. Esse teste de integridade com os funcionários públicos, por exemplo, eu tenho um posicionamento em relação a essa medida. Eu acho que você aplicar uma sanção criminal à pessoa que for pega nessa situação, então nesse teste de integridade, eu discordo. O que é o teste de integridade? Só para a gente entender aí. O que eles propõem
simular uma situação em que seria oferecida uma vantagem indevida, ilícita a um funcionário público e verificar de que forma esse funcionário vai se comportar. Uma espécie de flagrante preparado. Exatamente, é um flagrante preparado. Então, eles colocariam ali ou escutas na sala ou gravações e alguém... Ou então levam um funcionário para usar um carro onde há uma quantidade de dinheiro e há uma filmagem para saber como ele vai reagir diante dessa situação. A ideia seria isso para todo o conjunto de... Essa é uma boa pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: será que os membros do Ministério Público e da Polícia Federal vão ser submetidos a esses procedimentos também, né? E o que eles propõem, então, o Ministério Público Federal propõe, é que o resultado desse teste seja utilizado tanto no âmbito administrativo, civil, e para instruir um eventual procedimento criminal. Ah, quer dizer que você faz o teste, se cai no teste... Ele Exatamente. Então, esse é um instituto que já é utilizado nos Estados Unidos há mais de 20 anos, na Inglaterra tem alguns países, na Austrália, eu acho, se não me engano, que já se utilizam disso. Eu acho que, evidentemente, isso é um caso flagrante e um flagrante preparado. Então, tem toda a discussão que seria um crime impossível. Então, eu acho que você usar isso para fins de persecução penal, eu acho completamente errado. Tá. Por outro lado, eu não sou completamente contra, talvez não da forma como está proposto, eu não sou completamente contra você usar isso para instruir um processo administrativo interno que poderia culminar eventualmente com a expulsão desse funcionário público da... Ou seja, quando você já tem uma desconfiança prévia do funcionário? Mediante uma autorização, enfim, tudo de uma forma a resguardar possíveis arbítrios, mas eu acho que a ideia em si não é de todo má. Deixa eu tentar só entender uma coisa. Tem um funcionário, tem lá suas atribuições, já vai pessoa em prevaricado, não teve oportunidade de prevaricar. Está lá no seu trabalho humilde, não estou falando dos grandes mandriões, Claro. não. E daí, de repente, surge para ele uma oportunidade. E daí, naquela oportunidade, ele é tentado e ele se submete àquilo. Eu não sei, eu acho meio... Eles até colocam lá que o montante oferecido indevidamente não pode ser nada muito vultoso, a ponto de corromper até uma pessoa que seria honesta a princípio. Então, eles querem testar. Eu, sinceramente, eu acho que, principalmente pensando... Enfim, essas medidas visam combater a corrupção, pensando no ambiente de delegacia, por exemplo, em que realmente a gente sabe essa coisa de oferecimento de vantagens indevidas para arquivar uma investigação ou para, enfim, isso realmente existe. Então, eu não sou contra a gente pensar em uma forma. Eu acho que o Ministério Público, ao trazer isso para uma discussão, ele já está sendo válida. Né? Tá. A gente já O tá importante pensando... é saber quais as circunstâncias Exatamente, que acho que isso tem que ser feito de Tá. modo a evitar possíveis arbitrariedades, então, mediante eventualmente uma autorização judicial, quando já existem indícios de que aquele funcionário se envolve nesse tipo de conduta. Tá. Cristiano, qual outro ponto que você destacaria aí? Bom, Nassif, o IBCCRIM preparou uma publicação só sobre as 10 medidas sobre corrupção, né? Nós fizemos um boletim especial que está disponível no nosso site, www.ibccrim.org.br. Quem tiver interesse pode ir até lá e analisar ponto por ponto a crítica que nós fazemos a cada uma das medidas. Em resumo, a iniciativa de combater a corrupção é muito positiva, creio que todos somos contrários à corrupção, né? A questão na qual a divergência é o modo pelo qual esse combate deve acontecer, né? Em primeiro lugar, uma discussão que me parece interessante é a seguinte: eleger a corrupção como o principal problema já é, de alguma forma, digamos assim, tomar partido a respeito de um determinado problema. Eu não nego o fato de que a corrupção é um problema muito sério, mas eu levanto, por exemplo, a questão da letalidade policial, né? Hoje em dia nós temos a polícia a que mais mata no mundo, é uma situação que gera graves prejuízos a toda uma geração aí sendo dizimada. O Ministério Público, ele possui constitucionalmente o dever de realizar o controle externo da atividade policial e, no entanto, nós estamos aguardando as 10 medidas
contra a letalidade policial. Em relação às 10 medidas que o Ministério Público apresenta contra a corrupção, em que pese a boa vontade e a iniciativa certamente ser baseada numa justificativa razoável, há uma série de problemas. Então, por exemplo, uma das propostas é criminalizar o enriquecimento ilícito, né? Num primeiro momento, parece muito razoável, afinal de contas, o funcionário público que enriquece sem que a sua renda seja compatível, isso é algo grave. Quando a gente analisa a legislação que já existe, a gente percebe que o enriquecimento ilícito já pode ser punido, por exemplo, pela lei de improbidade administrativa. Né? Não há necessidade de criar um tipo penal a mais para criminalizar especificamente o enriquecimento ilícito. O que existe hoje na lei, basta aplicar a lei com eficiência. Além disso, restringir o habeas corpus, que é uma das medidas que o Ministério Público propõe, é coisa que caracteriza ditaduras, né? No momento como o nosso, em que o punitivismo graça, limitar o habeas corpus é praticamente um crime. Mas ele limita em quais circunstâncias? A proposta do Ministério Público restringe, por exemplo, a concessão de liminares em habeas corpus, tenta alterar o regime jurídico que existe hoje em relação ao habeas corpus. Outra proposta é o aumento de pena para o crime de corrupção, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação em que os juízes estão sancionando crimes como corrupção de uma forma absolutamente desproporcional, né? É muito raro hoje um crime em que o juiz aplique a pena mínima. Qualquer crime, por mais banal, por menos grave que seja, é sempre punido de uma forma grave e pesada, justamente por conta dessa campanha midiática que existe em relação a isso, né? Transformar o crime de corrupção em crime hediondo também é só uma questão de etiqueta. Parece que o Ministério Público está muito preocupado com a questão propagandística, e nesse ponto eles estão muito bem assessorados, mas em termos de Constituição, essas propostas são violadoras, né? O professor Lênio Streck, que pertence ao Ministério Público do Rio Grande do Sul por mais de 28 anos, disse que até o porteiro do Supremo Tribunal Federal vai ser capaz de declarar a inconstitucionalidade da grande maioria dessas medidas. Bom, vou para Brasília com o Francisco Guilherme, que é procurador da República do Distrito Federal. Então, os dois pontos que foram colocados aqui, Francisco, foi essa questão do teste criminal aí e a questão do habeas corpus. Qual é a sua posição, a posição do Ministério Público em relação a essas críticas? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Boa noite a todos. O Ministério Público, na verdade, ele simplesmente é o órgão fomentador desse debate, né? Levou essas propostas em razão da sua experiência profissional, da experiência, inclusive acadêmica, de vários colegas envolvendo essa questão. E hoje nós já contamos com mais de 2.030.000 assinaturas para encaminhar essas propostas ao Congresso Nacional. Então, o objetivo principal é que esses assuntos sejam, de fato, debatidos no âmbito do Congresso Nacional. Nós sabemos que já existem inúmeras iniciativas voltadas com conteúdo idêntico a essas 10 medidas em tramitação no âmbito do Congresso Nacional, mas, infelizmente, encontram-se engavetadas. Então, a primeira proposta é para que realmente haja um debate real dentro do processo legislativo, obviamente que modificações podem ser realizadas, assim como foi feito no projeto da ficha limpa, mas é importante que essas questões sejam debatidas no fórum adequado, que é o Congresso Nacional. Com relação ao teste de integridade de servidores públicos, é importante dizer que essa medida, inclusive, ela é estimulada pela Organização das Nações Unidas. Nós verificamos a proposta para a realização desse tipo de teste, inclusive na Convenção Internacional das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, é uma questão que efetivamente tem que ser trazida para que possa ser debatida. O objetivo principal é que haja um aprimoramento dos instrumentos jurídicos no combate à corrupção lato sensu, né? Ou seja, todos os atos que importam em desvio de recursos públicos. Não se limita apenas ao tipo específico de corrupção ativa ou passiva previsto no Código Penal. Existem propostas para modificação de inúmeros artigos, inclusive, por exemplo, posso mencionar aqui o estelionato qualificado. Então, o teste de integridade do servidor público, do agente público, já é realizado, como foi muito bem colocado aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, e vem funcionando muito bem. E o objetivo principal desse teste não é efetivamente fazer uma pegadinha com o servidor público, mas é uma medida de natureza preventiva para que haja transparência na conduta do agente público e para que a sociedade
possa ter conhecimento da conduta daquele servidor público através de uma medida de accountability, né, também conhecida como transparência. Com relação ao habeas corpus, especificamente, efetivamente o objetivo principal é para que o habeas corpus seja utilizado dentro daquela sua natureza jurídica de writ constitucional. Hoje em dia, o que nós verificamos é que há um desvirtuamento muito grande da utilização de habeas corpus. Ao invés de se utilizar o recurso que é previsto no Código de Processo Penal ou na legislação esparsa, direto, quando há uma decisão desfavorável, muitas vezes à defesa, imediatamente se impetra um habeas corpus, em que é uma medida em que não há, o contraditório é extremamente mitigado, né, porque é um writ constitucional, então, em tese, deveria servir apenas para aquelas questões de natureza urgente, né, em que há violação evidente do direito de ir e vir, mas muitas vezes o habeas corpus hoje em dia é utilizado como substitutivo de recursos e muitas vezes sem esse devido contraditório, né, entre as partes, inclusive resulta muitas vezes em anulações de grandes operações como nós já verificamos no Brasil. Francisco, eu vou aproveitar aqui duas perguntas que vieram já pela internet do Marcos Vinícius, do Rio de Janeiro. Eu vou juntar numa só. Diz o seguinte: as propostas partem do pressuposto que a corrupção é uma questão moral da conduta do agente, uma escolha racional. E no seu combate vale tudo, inclusive romper direitos fundamentais, como ele se refere ao teste de integridade. E pouco trazem a promoção da transparência, controle social e dos chamados controles internos e gestão de risco. Seriam esses pressupostos os únicos a nortear o chamado combate à corrupção? E na segunda pergunta ele diz o seguinte: como a lei maximiza o combate ao corrupto mais do que a própria corrupção, não serviria de munição para lutas entre instituições de controle, como se vê hoje? Não, no meu entendimento, inclusive eu sou procurador da República aqui no Distrito Federal, mas estou nessa campanha como voluntário, assim como inúmeros colegas. E, na minha opinião pessoal, uma das principais vertentes da campanha das 10 medidas é justamente a prevenção da corrupção através de uma mudança de cultura, né? E, para isso, dentro dos projetos de lei que estão sendo propostos dentro dessa iniciativa popular, são 19 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional, que, obviamente, não pode ser objeto de iniciativa popular, mas vai ser encaminhada ao Congresso Nacional como sugestão, juntamente com as outras medidas. Dentre essas medidas, inúmeras são voltadas justamente para a prevenção da corrupção. Por exemplo, posso mencionar aqui uma das medidas, que é a aplicação de percentuais entre 15% a 5% do orçamento voltado exclusivamente para publicidade em campanhas educativas, para que haja uma mudança de cultura no Brasil em relação à percepção da corrupção. E, para isso, nós estamos utilizando um exemplo de um país chamado Hong Kong, que na década de 70 era um dos maiores países corruptos do mundo. Depois de 40 anos, dentro desse processo de reeducação, de modificação cultural, hoje, no ranking de percepção da corrupção da Transparência Internacional, está na 16ª posição. O Brasil, para dar um exemplo, no último ranking de 2015, está na 86ª posição. Então, nós verificamos que é possível, através de uma campanha de educação e de modificação de cultura, porque a corrupção está em todos os lugares. Quando você para numa vaga de deficiente físico, quando você fura um farol vermelho, quando você não respeita a fila de um banco, tudo isso é corrupção. Então, nós temos que, efetivamente, modificar essa cultura que, infelizmente, permeia o nosso país. Francisco, o que eu acho que o nosso leitor, que o Marcos Vinícius colocou, é muito mais o seguinte: você tem hoje, até pela internet, aí, leis de transparência, você tem condição hoje de um controle social sobre grande parte aí de atos de governo. De alguma forma, tem alguma medida que contemple, digamos, uma ampliação dos sistemas de participação populares e públicos aí na gestão pública ou na fiscalização? Não, na verdade, obviamente que dentro das 10 medidas, né, nós chamamos, dentro dessa campanha das 10 medidas, ela não é exaustiva, né? Foram selecionados assuntos que são mais diretamente impactantes com relação
ao combate à corrupção de forma geral, dentro do trabalho do Ministério Público. Obviamente que existem outras medidas, né, que podem ser propostas e esse rol não é exaustivo. Mas, por exemplo, com relação à natureza de maior eficiência e possibilidade da sociedade contribuir no combate à corrupção, está sendo proposta uma medida que é o colaborador secreto, né, que é uma figura que é prevista em outros países também, que um cidadão com medo de represálias, ele pode denunciar uma corrupção e ele vai ser efetivamente protegido ao longo de todo o processo e só ao final do processo ele pode ser eventualmente descoberto. Hoje existe a questão da colaboração premiada, que o colaborador, muitas vezes, é preservada a sua identificação até o momento do oferecimento da denúncia. Com essa nova figura do colaborador secreto, a revelação da sua identidade só vai acontecer se efetivamente aqueles elementos que ele trouxe ao conhecimento do Ministério Público ou de qualquer órgão de controle não se mostrarem verídicas. Gozado, nos anos 80 eu trabalhava no Jornal da Tarde, eu tive uma discussão na área da economia com o Fausto que hoje é o Fausto Macedo, que é repórter policial, porque a polícia tinha criado um telefone para delação de traficantes. E a minha esposa, na época, dava aula no equipe vestibulares e pegaram um professor que era homossexual lá e fizeram a denúncia também. Não tem esse perigo? Tem, lógico. Existe hoje o Disque Denúncia, né? A diferença entre a pessoa que, enfim, denuncia anonimamente desse secreto, que no anônimo ninguém sabe a identidade. Então, nesse Disque Denúncia, a pessoa liga, faz alguma denúncia, desliga o telefone e ninguém sabe quem foi. Nessa figura que eles estão propondo, a pessoa ela é conhecida ela pelo assume Ministério a responsabilidade. Público, só que o denunciado não sabe quem é. Tá, mas a pessoa assume a responsabilidade da denúncia, tem uma identidade. Sim, ela tem uma identidade. Ela é conhecida, mas não conhecida pelo eventual denunciado. Esse é um ponto que, sinceramente, eu não concordo, porque já existem os programas de proteção à testemunha, então eu não acho que a pessoa precisa... Lógico, é evidente que a pessoa pode ter medo de uma eventual represália e isso a impedir de, enfim, comunicar a ocorrência de algum crime para as autoridades policiais, mas para isso já existe a figura, já existem os programas de proteção à testemunha que eu acho que suprem essa questão. Né? Tem, evidentemente, a Constituição, ela veda o anonimato, então é uma questão que eu acho que já está resolvida com o programa de proteção à testemunha. O IBCCRIM, como pensa a respeito disso? Olha, eu acho que o resumo do que nós pensamos o combate à corrupção não justifica a corrupção da Constituição. Né? E eu vejo também que por trás de muitas das justificativas e das propostas do Ministério Público está uma tentativa de amesquinhar ou mesmo suprimir o direito de defesa. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do habeas corpus, o habeas corpus ele se desfigurou e hoje ele não trata apenas da coação ilegal, da prisão ilegal. É verdade, isso é fruto de uma construção jurisprudencial única no mundo. O direito brasileiro é reconhecido em todo o mundo pela riqueza dessa construção jurisprudencial. Hoje o habeas corpus é um meio de controle da legalidade de toda a instrução criminal, desde a investigação até depois do trânsito julgado. Né? E isso se justifica num estado de coisas como o que nós vivemos hoje, em que o direito de defesa é praticamente criminalizado, quer dizer, o sujeito tenta se defender e o fato de se defender acaba sendo justificado até para prender, né? Para decretar uma prisão preventiva. A gente percebe, por exemplo, na matéria que foi passada, em que se justifica, por exemplo, acabar com a prescrição, porque muitas vezes o acusado se defende. Ora bolas, quem está sendo acusado criminalmente tem que ter garantido pelo menos o direito de se defender. Então, agora o direito de se defender vai ser, digamos assim, utilizado contra o próprio acusado. Qual a mudança? Hoje entra com o habeas corpus, o juiz concede ou não. Na proposta deles tem o contraditório. Eu não entendi direito. Pelo que eu havia entendido da proposta do Ministério Público, eles querem limitar a concessão de liminar em habeas corpus, em geral, e restringir os temas que podem ser tratados no habeas corpus também, apenas aqueles relacionados à prisão. Né? Hoje,
você pode, por exemplo, trancar uma investigação ou um processo criminal quando há falta de justa causa por meio do habeas corpus. E é muito bom que seja assim, porque é um controle democrático do processo. Se vingar a proposta do Ministério Público, nós vamos ter menos democracia no processo. Mas vamos pegar um caso recente aí, que foi a Operação Castelo de Areia. Eu conversei com advogados diretamente envolvidos que disseram que foi uma operação, do ponto de vista técnico, legal, aí, irrepreensível. E, no entanto, se travou por uma questão processual. Digamos, esses aspectos que acabaram chamando a atenção da opinião pública e estimulando. Nassim, acho que é justamente essa questão. O ministro Marco Aurélio tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o preço que se paga para ver uma democracia é muito módico, né? Basta respeitar o que diz a Constituição. Se a Constituição diz que determinadas provas devem seguir uma determinada formalidade, e se no caso concreto essa formalidade não é seguida, a consequência é a nulidade. Quer dizer, o que nós estamos discutindo no fundo aqui é o seguinte: numa democracia, os fins justificam quaisquer meios, inclusive os ilegais. Nós do IBCCRIM entendemos que não. Nós do IBCCRIM entendemos que a Constituição, ela determina o figurino legal por meio do qual o processo deve acontecer. Francisco, qual que é a PEC, o conteúdo da PEC que vocês estão apresentando para modificar a Constituição? Bem, a proposta de emenda constitucional sugerida no âmbito da campanha das 10 medidas é justamente a possibilidade de fixar na Constituição diretamente a possibilidade de execução provisória da pena após a decisão em segunda instância, algo que já, de certa forma, encontra-se atualmente superado em razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que voltou a entender a possibilidade de execução provisória da pena a partir de uma condenação de segunda instância. É bom ressaltar que esse entendimento prevalecia no âmbito do Supremo Tribunal Federal até 2009, ou seja, de 1988 até 2009, a jurisprudência, de forma uníssona, entendia a possibilidade de execução provisória da pena. Ou seja, até durante 21 anos após a Constituição, era possível. Em 2009, houve uma alteração desse entendimento que prevaleceu até agora, o ano de 2016, ou seja, durante 7 anos. Então, desde a Constituição de 88, nós temos um período muito maior em que esse tipo de medida era permitida. Entendo que isso se deve à dificuldade que uma interpretação conforme a Constituição tem para se afirmar dentro do próprio Supremo Tribunal Federal por conta da composição de ministros não tão afinados com os novos princípios orientadores do direito afirmados pela Constituição Federal. Agora, o fato do Ministério Público ter feito uma proposta de emenda constitucional para permitir a punição a partir do julgamento de segundo grau mostra que a decisão do Supremo Tribunal Federal é absolutamente inconstitucional, até porque basta ler a Constituição, está dito lá. Aquele que não foi condenado definitivamente não pode ser tratado como culpado. Como é que a gente pode entender que aquele que foi condenado em segundo grau pode cumprir pena? A meu ver, sem essa alteração na Constituição, isso jamais poderia acontecer. E mesmo essa alteração seria inconstitucional porque ela suprime uma cláusula pétrea. Tá. Para encerrar o bloco, eu tenho o Glauco Davi de Belo Horizonte, vou colocar para vocês e para o nosso amigo procurador lá. Qual a legitimidade do Ministério Público como instituição de Estado para promover as 10 medidas contra a corrupção, iniciativa estranha às suas funções constitucionais típica do exercício de direito político, inerente à cidadania e, segundo o Glauco, que declaradamente visa constranger o poder legislativo? O que você acha? Olha, eu particularmente, eu acho que o Ministério Público ouvir esse clamor social e ter uma conduta proativa para apresentar essas propostas para uma discussão no âmbito do Congresso, eu não acho isso errado. Eu acho que está fomentando uma discussão sobre um assunto que a corrupção é percebida hoje em dia como o pior problema do Brasil. Então superou a violência, superou, enfim, todos os outros problemas. Isso é uma pesquisa recente do Datafolha. Então eu acho que você dá voz. Mas também. 14 horas por dia de campanha também, até mortalidade infantil vai para segundo plano. Eu acho evidente que a corrupção ela é uma preocupação de todos, principalmente hoje em dia. Esses escândalos, independentemente de partido, enfim, mas a corrupção está sendo percebida hoje em dia, ela está sendo escancarada. Então, eu acho que você fomentar essa discussão, eu acho que o Ministério Público, ao ter essa conduta
proativa de colher essas assinaturas e pelo menos levar isso para uma discussão, eu acho isso muito válido. Eu não concordo com boa parte das medidas apresentadas, principalmente aquelas que limitam o habeas corpus, restringem recursos, então limitam a questão da ampla defesa e do contraditório no processo penal, que eu acho que realmente o processo penal ele tem uma forma, essa forma tem que ser seguida à risca para evitar arbitrariedades, enfim. Mas eu acho que você trazer isso para uma discussão, eu acho válido, eu acho correto. Então, por isso que nós trouxemos para a discussão aqui, vamos para o primeiro intervalo. Brasileiros.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que discute hoje as 10 medidas do pacote contra a corrupção criado pelo Ministério Público Federal. Nesse segundo bloco, vamos continuar o debate sobre os pontos polêmicos do pacote. Antes, acompanhe o VT a seguir. O Ministério Público Federal criou em setembro do ano passado uma campanha com 10 medidas contra a corrupção e passou a recolher assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro, a fim de transformar o pacote em proposta de lei por iniciativa popular. Em apenas 7 meses, o Ministério Público Federal conseguiu a adesão necessária. Várias de suas propostas são polêmicas, dentre elas está o ajuste das chamadas nulidades processuais. Atualmente, o processo pode ser totalmente anulado quando apresenta erros ou quando as provas são obtidas ilegalmente. No pacote contra a corrupção, o Ministério Público propõe que as nulidades sejam restringidas para não anular todo um processo. Uma interceptação telefônica, eventualmente, num caso que durou mais um dia do que deveria durar. Ela deveria durar 15 dias, ela durou 16 dias. Nesse 16º dia, você descobriu um homicídio, a prática de vários homicídios. Você não poderia fazer esse sopesamento? O Ministério Público já conseguiu avançar no primeiro passo, que é a adesão de 1% do eleitorado brasileiro. Agora, o segundo passo será protocolar o pedido no Congresso Nacional, onde será analisado e discutido. Vai levar para o parlamento, que é o espaço democrático onde se podem fazer esses debates. Mas o que a gente quer é que essa pauta seja uma pauta prioritária no nosso Congresso Nacional. Apesar de louvarem a iniciativa do Ministério Público de pautar ações contra a corrupção, esses especialistas apontam outros caminhos. A bandeira da Associação dos Juízes para a Democracia, nesse caso, é uma reforma política democrática, que passa pelos pontos que eu tangenciei no começo, ou seja, o fim do financiamento privado de campanha, a criação de instrumentos de participação popular direta, a criação de mecanismos que acentuem a representatividade de outros de setores excluídos da sociedade junto às esferas de poder. Desde o fim do século XIX nos Estados Unidos, existe uma forma de relação contratual entre o setor público e o setor privado que é chamado performance bond. O particular que quer contratar com o setor público, né, por meio de uma licitação, ele ganhando essa licitação, ele tem que prestar esse serviço coligado com uma seguradora e afasta, se não totalmente, mas quase que absolutamente, a possibilidade de uma corrupção. Bom, vamos pegar 2 pontos aqui que são bem polêmicos. Esse negócio das chamadas nulidades processuais, que nós já tivemos aí o caso Satyagraha, o caso Castelo de Areia. E o 9º, que é a prisão preventiva antes da condenação para assegurar a devolução do dinheiro. Queria sua opinião, Fernanda, primeiro sobre essas duas aí. Tá. Começando pela última, essa prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro é uma das medidas que eu sou absolutamente contra. É um absurdo você estar usando a prisão para fins monetários, né? Você está prendendo por dinheiro. Então, eu acho um absurdo. Existem outras medidas que você pode adotar para resguardar esse dinheiro, para evitar que esse dinheiro seja gasto. Então, sou frontalmente contrária. O outro ponto, que é a questão da relativização das nulidades, realmente, o exemplo que foi dado, é muito difícil para a população pensar, bom, peraí, uma interceptação telefônica autorizada por 10 dias e no 11º você descobre uma série de homicídios e você não pode usar, é uma coisa que choca, mas realmente eu acho que o processo penal, ele lida com questões muito importantes, com a liberdade, com a vida. Então, ele tem que ter formas estabelecidas e regras muito claras
Você não pode deixar espaço para arbitrariedades, para discricionariedade. Então, realmente, a interceptação estava, enfim, limitada a 10 dias. Você tem que usar aqueles 10 dias, senão fica muito fácil. Você continua gravando eternamente, daí você pensa, bom, tudo bem, isso ocorreu no 38º dia, ou aconteceu depois de um ano de interceptação, a gente descobriu, vamos usar isso. Então, eu acho que a forma no processo penal é muito importante e tem que ser seguida à risca. Tá. Cristiano, a gente vai aproveitar até porque foi gravado antes da divulgação aí do grampo na Presidente. Tudo. Queria que você juntasse as duas coisas aí para... Bom, sobre a prisão para forçar o indivíduo a reparar o dano causado pelo crime, a única coisa que a gente dá para dizer é o seguinte: a Constituição proíbe a prisão por dívida, né? Se essa proposta for aprovada, então o dispositivo constitucional que proíbe a prisão por dívida estará sendo violado. Em relação à relativização das nulidades, me parece, como diria o Zé Simão, tucanar o pau de arara, né? Se a gente busca eficiência, vamos legalizar a tortura. Tortura é super eficiente, né? O direito se distingue da barbárie justamente porque os fins não justificam os meios, né? Isso me parece evidente. E o exemplo mencionado da interceptação telefônica é muito claro. Se a captação da conversa aconteceu posteriormente à cessação da ordem que autorizava a interceptação, essa é uma prova ilícita. E a Constituição é clara ao dizer que são inadmissíveis no processo as provas ilícitas, né? Portanto, me parece evidente que numa situação como essa, a prova jamais pode ser usada e, falando do caso específico, o artigo 8º da Lei 9296 diz que a interceptação é sigilosa, né? Que o juiz deve preservar o sigilo das diligências, das gravações e das transcrições respectivas e também uma regra do CNJ, a resolução 59, de 9 de agosto de 2008 do Conselho Nacional de Justiça, assinado inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, diz no seu artigo 14 a respeito das interceptações telefônicas, aliás, no seu artigo 17, que não será permitido ao magistrado e ao servidor fornecer quaisquer informações, direto ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de comunicação social, de elementos contidos em processo ou inquérito sigiloso, sob pena de responsabilização nos termos da legislação pertinente. Eu acho que nós temos que ter claro que não dá para criar esse populismo judicial, né? Quer dizer, não dá para interpretar a Constituição e as leis com base no que o povo pensa, fazer um Big Brother para saber o pior. Senão, nós vamos chegar ao ponto de dizer o seguinte: eu perguntar para o povo se o povo quer pagar tributo, né? Se eles disserem que não, ninguém paga mais. Essa questão de divulgar conversas que nada tenham a ver com o tema, assim, que nem foi feito lá, de que maneira que a legislação... Não, a lei é muito clara ao dizer que as interceptações de conversas que não interessam à investigação devem ser destruídas. Elas não devem nem mesmo ser preservadas para o futuro processo. Mas o que interessa ao processo são conversas que tenham a ver com o que está sendo investigado. Mas mesmo essas conversas devem sempre ser mantidas em sigilo. A lei não abre nenhuma exceção. Não é? Mas como é que fica, do ponto de vista atual aí, em relação a esse episódio, o fato do juiz Moro ter divulgado essas gravações e depois o próprio procurador-geral ter admitido que foi consultado e autorizou? Olha, pelo que eu tenho lido, parece que o procurador-geral não tinha a última gravação, conhecimento exatamente do que aconteceu. Não, da última que fugiu do... Exato. Mas eu acho que seria interessante a gente fazer um retrospecto. Primeiro, o juiz determinou, por volta de 11 horas, o fim das interceptações, né? A Polícia Federal recebeu essa comunicação e as operadoras também receberam, né? Isso indica que esse é o limite temporal. Até aquele horário, aquelas interceptações foram legais. O que aconteceu depois disso é prova ilícita, porque não havia autorização judicial. O próprio juiz Moro reconhece, ele menciona depois, que ele não teria percebido num primeiro momento que havia a conversa entre o presidente da República e o Lula,
e tão reconheceu fácil. que ela era irregular. É tão banal a presidente aparecer em grampo que ele não... Pois é, mas foi o que ele disse. E depois ele tenta dizer que, de qualquer forma, havia justa causa. A questão não é se havia justa causa ou não, né? A ordem para cessar a interceptação aconteceu antes dessa conversa. Só para entender um pouquinho aí, tem o guardião da Polícia Federal. O guardião, pelo que alguns repórteres policiais soltaram, o guardião você liga ou desliga a hora que você quiser. Então esse lag que tem com as operadoras, por que as operadoras continuam eu não entendi como que é o mecanismo de grampo. O BBC Crime chegou a estudar essa questão? Nós não temos essas informações, talvez. Tá. Bom, vamos ao procurador Francisco Guilherme. Francisco, então, os dois pontos que a gente está discutindo, esse ajuste das chamadas nulidades processuais, responsáveis aí pela anulação do Castelo de Areia, Satyagraha, e essa questão da prisão preventiva, da condenação do réu. Bom, na verdade, essas medidas, elas, como eu já falei no início, elas são apenas propostas, né, que efetivamente vão ser discutidas no âmbito do Congresso Nacional, que é o fórum adequado para que essa discussão, eventualmente rejeição, alteração ou melhoria dessas propostas vão ser realizadas. Mas, em relação às nulidades, existe um princípio geral de direito que é aquela pade nullité sangrifie, ou seja, não tem nulidade se não há prejuízo. Então, essa proposta vai mais ou menos nesse caminho, no sentido, vou trazer até aqui o exemplo do Castelo de Areia, que é um exemplo bastante eloquente, né? A Operação Castelo de Areia, ela foi anulada com base numa decisão do Superior Tribunal de Justiça em um habeas corpus, que considerou toda a operação nula por ter se iniciado a partir de uma denúncia anônima, né? E é curioso notar que, alguns meses antes dessa decisão na Castelo de Areia, o mesmo ministro relator, em um caso que se tratava de tráfico de entorpecente, considerou a denúncia anônima válida para se iniciar uma investigação de natureza policial. Hoje, o entendimento pacífico é que é possível, sim, se iniciar uma investigação a partir de uma denúncia anônima, desde que você, preliminarmente, colha algumas informações, faça algumas diligências preliminares para robustecer essa informação que foi trazida ao poder público através de uma denúncia anônima. Enfim, então, é basicamente nesse sentido. Não se justifica a invalidação de provas que não tenham qualquer relação direta ou indireta, que foram encontradas, que foram produzidas em um contexto totalmente diferente daquelas provas que foram consideradas ilícitas, né? Então, vai dentro dessa esteira no sentido de aproveitamento máximo dos atos que são produzidos no âmbito do inquérito policial e também da ação penal. Com relação à prisão preventiva para garantir a devolução dos valores desviados, na verdade, essa medida ela vai ao encontro da justiça restaurativa, né, que é justamente que busca trazer, a devolver ao erário todos aqueles valores que foram efetivamente desviados. Naturalmente, essa medida ela vai ser aplicada de forma excepcional, como é efetivamente a natureza de uma prisão preventiva cautelar e se outras medidas de natureza cautelares não se mostrarem eficientes, né? Obviamente, submetida ao crivo da ampla defesa e do contraditório. Bom, e também de recursos que podem ser aviados perante o tribunal competente. Nós vamos para o segundo intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a continuidade dessa discussão. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. Bom, nesse terceiro bloco, vamos continuar aí nesse balanço aí dos pontos positivos e negativos. O Cristiano tinha observações a respeito do que foi colocado pelo Francisco. A única questão que eu queria levantar é o seguinte, como foi mencionado, a ideia é que essa prisão por dívida, digamos assim, né, ou prisão para reparar o dano, seja aplicada de forma excepcional. Essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo. Quando a Lei 9296, que aqui regula a interceptação telefônica, entrou em vigor, se discutia justamente isso. A interceptação telefônica só pode ser utilizada de forma excepcional
quando os outros meios de investigação se mostrarem ineficientes, né? O que aconteceu? A interceptação virou regra geral, quer dizer, banalizou-se a interceptação, inclusive no que diz respeito ao tempo de duração. A lei prevê que a interceptação deveria durar 15 dias, hoje em dia tem interceptação que dura anos, né? Quer dizer, mesmo analisando sob o prisma da proporcionalidade, há evidentemente o problema de abrir, de tirar o saci da garrafa, é que depois você não coloca ele de volta, né? Então, pensar em medidas excepcionais para uma realidade brasileira onde a tendência ao abuso é um grande perigo. Bom, um ponto aí que tem vindo em discussão são os efeitos econômicos aí dessas operações. O Sóstenes Marinho Costa, que é de João Pessoa, pergunta como fazer para evitar a suspensão das obras em construção pelas empresas cujos dirigentes estejam acusados de corrupção. Daí entra essa discussão sobre a lei de leniência. Como que você viu a lei de leniência, Fernanda? Bom, o que eles propõem é que o Ministério Público passaria a ser o titular desse acordo de leniência em casos de corrupção. Eu não sei, eu não me aprofundei de que forma que isso seria feito. Eles acho que na proposta não está... Acho que eles não descem essas minúcias. Então, deixa eu ver com o Francisco. Francisco, por que houve a resistência dos procuradores, especialmente da Lava Jato, em relação à lei de leniência? Quais os pontos que vocês apontam aí para aprimorar a lei de leniência, mas pensando nessa lógica de preservação da atividade econômica? Bem, dentro das medidas, 10 medidas contra a corrupção, a proposta do acordo de leniência é que ele seja previsto também no âmbito da ação de improbidade administrativa, né? Que ele possa ser realizado no âmbito da ação de improbidade administrativa, justamente com outras alterações, para que essa ação possa ter uma tramitação respeitado, contraditória e ampla defesa, mais expedita, né? Para que o resultado possa ser obtido no tempo útil. Dentro das 10 medidas, há apenas essa modificação da possibilidade do acordo de leniência ser celebrado no âmbito da ação de improbidade administrativa. Com relação à participação do Ministério Público, em regra, em geral, no âmbito do acordo de leniência, obviamente o Ministério Público entende que isso decorre das suas atribuições condicionais, que está também a defesa do patrimônio público. E, portanto, é necessário que todos os atores que, de certa forma, tenha algum grau de competência ou atribuição para atuar nessa área da defesa do patrimônio público, assim como o Tribunal de Contas, assim como a AGU, a Controladoria Geral da União, devam participar necessariamente da costura desse acordo, justamente para permitir que a atividade econômica continue sendo desenvolvida da melhor forma possível. Cristiano, como é que você vê esse fato de todos os órgãos, como é que é nos Estados Unidos, por exemplo, como é que vocês veem aqui o fato de todos os órgãos participarem de um acordo? Isso aí não emperraria todo o processo, sendo que as empresas, o fator tempo, pode ser crucial? Sem dúvida. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente está assistindo também é o fato de que nós estamos importando institutos de outros países, especialmente dos Estados Unidos, né? Normalmente os Estados Unidos é o grande modelo a ser seguido, mas a gente só traz aquilo que interessa, né? Aquilo que não interessa fica lá. Então, por exemplo, o que a gente percebe é que, mesmo no âmbito das investigações criminais, são impostas determinadas condições, como, por exemplo, o afastamento das funções empresariais para que o sujeito possa, por exemplo, ter direito à liberdade. Está preso preventivamente e uma das exigências que se faz é que ele abandone os negócios e aí sim vai ser considerado alguém apto a ter novamente a liberdade, né? Nos Estados Unidos, as coisas andam de maneira bem diferente, né? Quer dizer, primeiro, as investigações são feitas por escritórios de advocacia contratados pelas empresas e depois os escritórios apresentam as descobertas ao Departamento de Justiça, né? E a partir dali, se a empresa coopera, né, e ao mesmo tempo abre a sua investigação interna, ela pode ter reduzida
a sanção que vai ser definida. Porque você tem uma sanção econômica, mas você não interrompe a atividade. Exatamente. Há uma preocupação com a preservação do negócio. Aqui, a impressão que a gente tem é que é justamente o oposto. Quer dizer, até pela coisa da publicidade opressiva, quer dizer, há um consórcio entre polícia, Ministério Público e o próprio Judiciário para amplificar essas denúncias. O direito de defesa é praticamente amesquinhado e o sujeito é condenado pelo Tribunal da Mídia, né? Quer dizer, para conseguir manter a atividade econômica sobrevivendo é praticamente um milagre, né? Então, eu acho que essa preocupação com a preservação do aspecto econômico tem faltado na realidade do nosso direito. Cristina, como é que você... Fernando, como é que você vê essa questão da... Porque aqui nós tivemos, na discussão da recuperação judicial, nós tivemos uma discussão muito similar aqui, dentro da imprensa mesmo, que é um grau de desinformação muito grande de achar que as empresas têm que ser punidas, não as pessoas físicas. Qual é o grau de compreensão que tem também em relação a processos criminais entre o papel da empresa e o papel do executivo ou do controlador? Bom, com a promulgação, acho que no ano passado, da lei anticorrupção, a empresa passou a ser punida administrativamente e civilmente, mas com sanções que lembram muito as sanções criminais, caso algum dos seus funcionários seja flagrado em atos de corrupção que beneficiem direta ou indiretamente essa empresa. Tá. Então, é engraçado porque a lei ela estabelece que essas sanções são no âmbito civil e administrativo. Mas, se for ver, são aplicadas as mesmas penas que são aplicadas, por exemplo, no caso da lei dos crimes ambientais, que é a única possibilidade de apenamento criminal da empresa. Então, as penas vão de pena de multa, proibição de você contratar com o poder público e até mesmo a chamada pena de morte, né, que é a dissolução da empresa. Caso se verifique que ela tenha sido utilizada recorrentemente para fins, enfim, de corrupção. Então, com a lei anticorrupção, a empresa também é punida, ela é punida objetivamente. Então, independentemente se a pessoa, se o alto escalão tem ciência ou não, isso até, enfim, o objetivo é estimular esses programas de compliance, né, nas empresas. Então, já existe essa previsão, elas não são punidas no âmbito criminal, mas elas sofrem as sanções como se fossem. Tá. Francisco, em relação à delação premiada, tem algum ponto das medidas que se discute, ou aprimoramento? Porque o que alguns críticos colocam é o seguinte: quando você tem a delação premiada, é o primeiro que abre o bico, que é beneficiado. E aqui o que está se vendo é muita gente sendo beneficiada pelas delações. E isso poderia tirar a eficácia. De alguma maneira, vocês estão discutindo essa questão dos próximos passos desse Instituto da Delação Premiada? Não, no âmbito das 10 medidas contra a corrupção, a única medida, inovação que está sendo proposta, como eu já disse aqui, seria do colaborador confidencial, né, que, de certa forma, está relacionada com a colaboração premiada, mas que iria preservar a sua identidade até o final do processo e não até o oferecimento da denúncia. E isso não garante qualquer falta de responsabilização desse agente que apresenta essa denúncia, pois, se ficar comprovado que aquela informação se mostrou inverídica, a sua identidade vai ser revelada e ele pode ser responsabilizado no âmbito criminal também. E nesse caso da delação, pode ser feita por pessoas que não participam ou que não são suspeitas também, né? Esse caso da colaboração é diferente da delação. A delação é em cima de quem é acusado. E a colaboração é qualquer voluntário aí pode se apresentar. Salvo engano, o modelo utilizado... A diferença é essa. Nos Estados Unidos, não é isso? O sujeito que trabalha numa determinada empresa e